Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Foco no Afeto. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Eu até queria ter falado mais desse assunto na live passada, da semana passada, mas não foi possível. Estava uma energia maravilhosa numa outra direção e a gente tem que seguir a fluência, a intuição e o coração, não é? Já falei desses dois assuntos. Um dos vídeos é relacionamento à distância e o outro é como manter a distância saudável em família. E aqui no caso eu vou traduzir para distância saudável em tempos de confinamento, ok? Tenho recebido muitos relatos, até muito dramáticos, em relação a esta condição, vamos dizer assim, né? Essa nova condição. Vamos lá. Relacionamento à distância. Gente, às vezes a gente está tão próximo de alguém, mas tão próximo que a gente não consegue ver a pessoa, não consegue sentir a pessoa. Não é só a longa distância que impede a gente de ver uma coisa ou alguém, ou sentir alguém alguma coisa. A curta distância também, porque quando você está muito próximo, você não consegue enxergar aquele objeto ali, fica desfocado para você, você não consegue perceber os detalhes importantes. Então você procura uma média distância, nem longa nem curta demais, de forma que você possa perceber e sentir. Isto vale para o nível energético também, para o sentir também, ok? A gente experimenta isso quando uma pessoa morre, um ente querido morre e você não tem a pessoa do seu lado. Se você não é reencarnacionista, se você não acredita na permanência da alma depois da morte, você não tem essa percepção, fica muito difícil, porque ali fica um rompimento dramático. Também você aceitar, porque só para ficar mais confortável é enganar a si própria. Você aceitar essas coisas, a permanência da alma, aceitar que há uma reencarnação, isso precisa partir mesmo do seu coração, é uma percepção interna sua, não é? Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Talvez virá a ter, a gente não sabe, não é? Mas para as pessoas que têm essa percepção, resta sim o desenvolvimento do relacionamento à distância, depois da vida, depois desta vida aqui, em relação a quem foi. Você manter o relacionamento com uma pessoa mesmo depois que ela foi. E se você sente no seu coração, não vou nem dizer acreditar, nem vou dizer que é a questão de acreditar, não é isso. É questão de sentir. Quando você sente que é e é. Ok? É uma percepção. Não adianta dizer que está um sol lindo lá fora, se eu nem conheço o sol. Eu não faço ideia do que seja. Agora, quando eu vejo o sol, agora eu sei do que a pessoa está falando, mesmo que eu não esteja enxergando fisicamente. Percebem? Então, quando a pessoa vai embora e você acredita, você sente, né, melhor falando, você sente, você tem essa percepção, você continua tendo um relacionamento, só que é redimensionado. Não é interdimensional no caso, mas é redimensionado também. Você começa a se relacionar só com a energia da pessoa, aquela energia que você sentia quando abraçava a pessoa, quando você tinha um momento de comunhão profunda com aquela pessoa. E isso acontece também com gente que se afastou de você. Por exemplo, a pessoa foi morar em outro país, ou você foi morar em outro país, ou a pessoa se afastou de você por alguma razão, ou você se afastou da pessoa, a relação continua. Nesses casos aí, não precisa você acreditar em reencarnação. Basta você ter uma sensibilidade para perceber que você continua tendo relação sempre com pessoas de quem você se afastou ou pessoas que se afastaram de você, ok? Isso permanece. O foco de hoje é também no caso em que, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento, abril de 2020, o risco de contaminação em massa obriga as pessoas a se distanciarem. Você tem a saudade, você às vezes não tem notícia por diversas razões, mesmo tendo em vista que hoje em dia é muito fácil você ter notícia das pessoas por causa da internet, dessa coisa maravilhosa aqui que é a internet, não é? Mas você experimenta um distanciamento físico, você não abraça mais a pessoa, você não tem energia próxima, você não toca
a pessoa. Você vai tocar e ser tocado de outras formas. E esta é a vantagem do distanciamento físico. Esta é a grande vantagem. Até mesmo para pessoas com quem você tenha tido ou mantido um relacionamento, mesmo até mesmo energético, conflitante, perturbado, pesado, ok? Quando você se distancia, a tendência é você ficar com as coisas boas da relação, porque as coisas ruins não estão incomodando mais. E aí que entra o conceito de distância saudável. Você se afasta e a parte ruim da história, né, da relação, não perturba mais. Então você tem a oportunidade de ter contato e manter contato com as coisas legais, com as coisas boas, agradáveis daquela relação. Por exemplo, num relacionamento afetivo, você conhece a pessoa, você começa a gostar da pessoa, ter simpatia pela pessoa, você começa a respeitar, admirar, começa a se encantar com a pessoa. E aquilo ali tem a grande chance de ir para uma relação de amor, afetivo sexual ou apenas fraternal, que não é apenas, é diferente, não tem o sexual, não é? Nesse sentido que é usada a palavra apenas, tá? A distância dá um tempo de perceber o tanto de afinidade espiritual, emocional, intelectual, filosófica, religiosa que existe entre os envolvidos. Você conheceu uma pessoa, você se encantou com ela, você gruda, não larga mais, logo vocês estão um bode um do outro, por causa do excesso de proximidade, ok? Que embaça a percepção. Por exemplo, o par vive uma presença de comunhão e uma saudade o tempo todo. Você está afastado da pessoa, quando você lembra, você conecta com uma espécie de presença energética. Para mim é uma presença energética. É uma presença da comunhão que acontece entre vocês, que existe entre vocês. E uma saudade o tempo todo. Porque o seu ser necessita ou clama pela proximidade. Mas, no entanto, você está privado de se aproximar. A pessoa foi morar em outro lugar do mundo, você não vê a pessoa, né? Hoje você pode conversar à vontade, mas você não tem a presença da pessoa, não é? É isso que me refiro. No caso de relacionamentos afetivos sexuais, a intimidade das almas antes da intimidade dos corpos. Isso quando você conhece a pessoa e está começando agora a relação. Você conheceu virtualmente a pessoa, não é uma relação que você vinha mantendo, você conheceu agora. Então você começa a desenvolver uma aproximação, eu vou chamar aqui de almas, me ouçam com jeito e cada um entenda do seu jeito o que mais cabe como sinônimo de almas, energia e por aí afora, né? Você tem uma intimidade de almas antes de ter a intimidade de corpos, que quando vocês se encontrarem, né, no caso do confinamento, quando acabar, você vai ter, provavelmente, talvez vocês escolham se aproximar fisicamente, né? Isso permite um aprofundamento relacional que, se fosse o contrário, provavelmente, não estou dizendo que é certo, provavelmente essa comunhão, essa interação de almas, esse reconhecimento do outro ser, este grau imenso de empatia talvez não acontecesse. Porque, eventualmente, a vivência necessária e saudável da química poderia embaçar esta percepção mais profunda. Poderia. Não estou dizendo que... Às vezes não acontece isso não, tem afinidade química, é uma beleza, tem afinidade de alma e vai tudo junto e é uma beleza. Estou dizendo que, em geral, ocorre isso, porque existe um não à vontade em relação à sexualidade, na nossa humanidade ainda em estado de praga biológica, que torna tensa a aproximação sexual. E pouco tensa, ou quase nada tensa, a aproximação energética, quando você está à distância. Percebe o que eu estou dizendo? O encontro pessoal, depois de instalada essa proximidade de almas, é muito mais consistente. O encontro pessoal, corporal, depois de instalada essa proximidade de almas, essa comunhão, é muito mais consistente. Essas são as vantagens de uma relação à distância, é o que eu estou relatando aqui, tá?
há toda uma segurança, a vontade e uma entrega que demorariam muito mais tempo para acontecer numa relação presencial desde o início. Em geral, ok? Em geral, não é sempre, tá? Outra coisa é sentir a necessidade do encontro pessoal e adiar indefinidamente esse encontro configura alguma resistência. Por exemplo, nesse caso, a distância sendo usada para servir à resistência. A afinidade, a comunhão, uma beleza, mas por insegurança, por medo, um dos dois ou os dois escolhem não se aproximarem fisicamente, quando é possível a aproximação física. E acham uma maravilha manter isso por anos e anos e anos. Com medo de que a aproximação física vá cortar aquela ligação anímica, aquela ligação de almas, aquela ligação energética, pode ser que na hora do sexo a química não seja tão boa, pode ser que isso, pode ser que aquilo. Se tem uma bela comunhão de alma, gente, eu entendo que esta comunhão de alma, quando é muito grande, não está dissociada da comunhão produzida pela química. Eu entendo, percebo, na minha vivência, eu percebo que as duas coisas andam juntas, ok? Mas existe esse medinho. Então é importante colocar aqui, porque muitas vezes a gente está vivendo uma relação à distância e querendo manter essa distância com medo de que uma aproximação maior vai estragar o que a gente já tem. Eu gostei de falar já tem, porque a gente fala do apego agora, né? A gente não tem nada. A gente não tem nada, a gente esquece, está vivendo uma coisa legal, puxa, eu já tenho isso, né? Não tenho nada, não sei que hora que é, eu não sei em que momento isso pode acabar, e pode acabar a qualquer momento, a qualquer instante, né? Eu estou vivendo isso, o impulso que minha alma tem é aprofundar, vamos para o corpo, bacana, então vamos para o corpo. Não deu certo? Tudo bem, então descobrimos que a nossa relação é fraternal. Não é, uma relação afetivo-sexual. Pelo menos neste momento ela é fraternal. Então vamos viver, não vamos negar o amor. Basicamente essa é a mensagem que eu quero passar sobre relacionamento à distância, que eventualmente você esteja vivendo. Não nega o amor, viva o amor. O trabalho para o ego é não gere expectativas, não gere apego. Essas coisas vêm, são sombras dos nossos egos, mas não deixa isso tomar conta. Não, foca na luz, foca no afeto. Num relacionamento, a qualquer distância, o imprescindível é que você mantenha o seu foco no afeto, em qualquer relacionamento, inclusive nos que eu vou passar a dizer agora. Distância saudável em tempos de confinamento. O que é distância saudável? Lembrando, é aquela distância na qual e da qual a gente consegue enviar energia amorosa para o outro, isto mutuamente, né? Quando é recomendável observarmos se estamos na distância saudável em relação aos outros? Quando é que é recomendável a gente observar se a gente está na distância saudável ou não? Esse questionamento, na minha percepção, a gente deve questionar sempre. A distância está saudável? A gente está se vendo bastante, mas está saudável? Vamos sentir como é que está a outra pessoa. De repente a distância está saudável, você conversa com outra pessoa, está saudável para outra pessoa, não está para você, conversa mais um pouquinho. De repente um dos dois está em resistência ou um dos dois está em apego profundo com medo de perda. Ambas as coisas levam ao medo de perda, não é? A resistência é para não perder, vamos manter a distância para não perder. Ou eu quero ficar perto, muito perto para não perder, vai perder de qualquer jeito. Só que há uma diferença entre perder e haver um distanciamento natural, saudável. Um distanciamento com cara de definitivo. A vida funciona assim. Tem relacionamentos que a gente vive por anos e anos e anos. E os dois morrem lá, cada um no seu momento, e tudo bem. A gente chora, a gente tem saudade, a gente fica triste. Mas foi um amor vivido por muito tempo. Este amor tinha vocação
para viver, para ser vivido por muito tempo. E tem histórias, tem amores que não. Então a gente não sabe. Quando a gente medita e se coloca a intuir, a gente sabe, a gente percebe. Através do que nós percebemos a distância saudável necessária entre nós e os outros. O grau de afinidade combinado com o respeito às diferenças, combinado com a maturidade emocional. Vamos ler de novo isso aqui. Através do que a gente percebe a distância saudável necessária entre a gente e os outros. Pelo grau de afinidade, que é dinâmico, muda semana a semana, dia a dia, mês a mês e às vezes não muda. Combinado com o respeito às diferenças. Senhor, eu queria deixar isso bem claro aqui. Respeito às diferenças. Combinado com a maturidade emocional. Respeito às diferenças. Ah, mas aquela pessoa é muito louca, você viu o jeito que ela pega no garfo, você viu a roupa que ela veste, você viu o que ela fala, a pessoa não sabe falar direito, não sei o que. Se você está sentindo um amor por aquela pessoa, seja fraternal ou afetivo sexual, viva este amor, respeitando as diferenças. Você não precisa conviver 24 horas com a pessoa. É respeitando as diferenças. E isso combinado com a maturidade emocional, que é aquilo a que você chega quando começa a administrar as suas emoções. Ah, mas isso é se tornar frio. Não tem nada a ver com frieza. Nada a ver. Você não vai negar emoção. De jeito nenhum. Você vai viver a emoção com você. Com você. Você não vai despejar, para não falar outra palavra, os seus detritos emocionais em cima dos outros. Não. Quando você consegue fazer isso, você atingiu a maturidade emocional. Isso e outras coisas. Maturidade emocional não é determinada somente por esse detalhe. É que no caso aqui é o detalhe central em relação ao tema que eu estou expondo aqui. Como descobrimos que a distância está grande demais? Quanto mais saudade a gente sente. Como descobrimos que a distância está curta demais? Oposições estão sendo mantidas de forma bélica. Não tem mais aquele papo de oposição amistosa. Porque as pessoas estão reativas. É o que está acontecendo neste momento em milhares, talvez milhões de lares, em que as pessoas estão sendo obrigadas a conviver. Quem não tem digamos, o privilégio, entendo eu, o privilégio de morar sozinho, ter vida comunitária sim, mas ter a sua residência e mora sozinho ou mora com uma outra pessoa com quem tenha altíssimo grau de afinidade, aí complica. Se não tem maturidade emocional, aí complica mesmo. E é muito raro você encontrar num grupo, principalmente num grupo familiar, que não é unido pelo grau de afinidade. Então ali é um convívio de sobrevivência, não é de vivência, é de sobrevivência. E as pessoas têm as diferenças. Tem as diferenças que não são respeitadas. As pessoas têm as diferenças e exercem as suas personalidades, muitas vezes pessoas que falam muito alto, que gritam, pessoas que usam de sarcasmo, de gozação, de chacota em relação ao outro, pessoas que agridem verbalmente, às vezes até fisicamente o outro, que constrangem, coagem. Ali, num momento desse, você é obrigado a conviver. Você não tem para onde ir. Aí sim você precisa desenvolver uma significativa maturidade emocional. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Como é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando as oposições estão sendo mantidas de forma bélica. Então é hora de manter a oposição amistosa. A pessoa pensa um tremendo de um absurdo a respeito de um determinado assunto. Tudo bem, beleza, tudo bem. O que você acha? Eu respeito a sua opinião. Mas você concorda? Eu preciso refletir. Não entre em conflito. Não manifeste a mínima oposição. Você não precisa. Se o outro não tem preparo emocional para ouvir uma discordância, e se acontecer essa discordância, mesmo que exercida da forma mais fofinha e suave da sua parte,
o outro vai cair de pau em cima de você. E aí vem outro, e vem outro, e vem outro. Meu Deus do céu, aquilo vira um inferno. Um inferno. Energeticamente já está um inferno. Existe a possibilidade, se todo mundo se colocar ali, cada um do seu jeito, rezar ou fazer um ritual pessoal de concentração, de meditação, de oração, de mantras, se isto acontecer, é uma beleza, esse inferno vai indo embora. Mas é preciso ter essa sabedoria, que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem. Terão. Como descobrimos que a distância está curta demais? Quando está havendo tentativa de controle por parte de alguém. Também quando está havendo desrespeito ao espaço pessoal. Quando é que a gente descobre que a distância está curta demais? Quando está havendo desrespeito ao espaço pessoal do outro. Quando o tom de voz está predominantemente reativo. Quando acontecem acusações arbitrárias. Quando acontece gozação, desqualificação, deboche, que eu falei agora há pouco, entre as pessoas. Aí fica todo mundo em pé de guerra. Você faz isso no barzinho do clube, você faz 5 minutos, mas você vaza. Aí acabou. Você vai lá para a piscina, você vai lá para a quadra de tênis, de vôlei, e pronto, dispersa. Mas se você está confinado, é diferente. Quando é que a gente percebe que a distância está curta demais? Quando as conversas estão caminhando sistematicamente para discussões acirradas e brigas. Como manter a distância saudável tendo que viver em família na mesma casa? Na pior das hipóteses, quando a maioria das pessoas vive em pé de guerra, o menos pior é ficar fora de casa, pelo maior tempo possível. Isto não é possível nesse caso. E quando chegar em casa, ou seja, vamos traduzir isso aqui para, na sua permanência dentro da casa, falar o mínimo possível. O mínimo possível. Ah, mas eu não posso me expressar? Pode sim. Faz um desenho, escreve uma poesia, liga lá o Skype, conversa com alguém, bate um papo com um amigo, ou o Skype lá no seu celular, pega o WhatsApp e começa a conversar, bater um papo com quem você tem afinidade. Fonezinho de ouvido para ouvir música, pelo amor de Deus. Fone de ouvido para ouvir música, pelo amor de você e de todo mundo. Porque num grupo é muito raro que todos tenham os mesmos gostos musicais. Não só musicais, mas, enfim, de entretenimento. Então fica na sua. Quando tiver tudo muito pacífico, muito leve, aí você desfruta da companhia das pessoas, da presença. Quando a conversa está leve, está suave, tudo. Alguém tirou um sarro da sua cara, dá uma risadinha, então não briga, dá um jeitinho, eu vou ao banheiro, eu vou ao quarto, preciso fazer um trabalho, preciso fazer uma lição aqui e tal. Não entra em conflito. Não entra em conflito. Falar o mínimo possível sem perder a leveza e o bom humor. Ou seja, você vai ser invadido, mas não vai brigar. Você vai ser desqualificado, mas não vai brigar. Você vai ser ignorado, mas não vai brigar. Você vai ser motivo de chacota, mas não vai brigar. Você vai rezar por todo mundo e por você, mas não vai brigar. Porque se brigar, ainda vai pagar a conta moral dessa briga. Mas isso aí é extremamente indigno. Bem-vinda ou bem-vindo ao clube. A gente está aqui para isso, para muscular a consciência. Quando é inevitável, por isso que eu criei a ideia da distância saudável, porque isto é um terror. Este convívio é um terror. Mas quando é inevitável, a gente aproveita. A gente aproveita a oportunidade como musculação de consciência. Como é que eu posso me respeitar e respeitar ao outro que sequer entende o que é respeito ao outro? Eu fico quieto, eu não interfiro. A pessoa não para de falar o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que dorme, reclamando. Respeita, põe o seu fonezinho de ouvido, põe uma música legal. Se não tiver silêncio suficiente, põe uma música bem suave e faz alguma meditação guiada. Essas, na verdade, não são meditações, são alinhamentos, relaxamentos, orientações, autossugestões. Muito bacanas, são muito legais, só não são meditações. Mas popularmente é conhecido
dessa forma distorcida, que é meditação guiada, é muito bom, é extremamente saudável, principalmente para um momento como esse, ok? Em caso de invasão temporária de espaço por parte de parentes, digamos, tem uma pessoa ali que você está convivendo o dia inteiro, então das 2 às 4 da tarde, então houve uma invasão, e a pessoa não fazia isso com você, houve uma invasão por parte de alguns parentes ou amigos, tipo pai, mãe, cunhado, sogra, etc. É preciso que você, delicadamente, se você perceber que existe possibilidade de diálogo entre as pessoas, você precisa delimitar e comunicar o espaço, o seu espaço pessoal, a cada tentativa de invasão. Porque o que acontece nesses casos é uma enorme promiscuidade, ok? Aí a pessoa fala, mas você é louco, você come cada coisa esquisita, mas você é fresca para comer, você não come isso, não come aquilo. Eu tenho um paladar, né? Tem gente, cada um gosta de coisas e eu tenho meu gosto, né? Mas você, não sei o quê, e vai desqualificando você. Olha, é a minha forma de sentir, é como eu sinto. O paladar é muito pessoal, não é nada contra vocês, não é nada contra você, de jeito nenhum. Eu sinto dessa forma. Mas você é louca, mas você fica na sua. Terminando a refeição, fonezinho de ouvido, vai lá para o quarto ou fica ali onde você está mesmo. Faz a sua meditação guiada, que não é meditação, faz o seu relaxamento. Ou fica simplesmente sem o fone de ouvido, sem o seu celular, fica lá. Eventualmente estão assistindo televisão, você assiste junto, mas fica na sua. É um exercício de silêncio, não é de omissão, porque você não está negando a você em nenhum momento. Você é menos você por não falar alguma coisa que você em outras condições falaria? Não, desde que você tenha optado por não falar. Porque quando eu introjeto, quando eu escuto uma desqualificação, fico com raiva, com ódio, engulo a raiva, engulo o ódio, e na verdade engulo ele fica aqui, né, me dando congestão emocional. Aí sim. Mas o que eu faço com isso que já está aqui, que está me envenenando? Respiração diafragmática, meditação, essas músicas, essas meditações guiadas, ouvir músicas que te ajudem, assistir vídeos no YouTube. Tem tanta gente boa falando, mas tanta gente boa falando sobre todos os assuntos. Humor, você tem de tudo, ciência, você tem bate-papo, você tem fofoca, você tem de tudo. Aquelas coisas para zerar o QI, né? Que você, vou assistir isso aqui para dar uma zerada no meu QI, para eu descansar um pouquinho. Às vezes, essa dispersão é necessária. Aí depois disso você pode fazer a sua meditação, manter a presença em você mesmo, quer dizer, fazer o que você quiser, desde que seja você fazendo, e não a raiva em você fazendo as coisas, percebe? Às vezes a gente está tão próximo, repetindo aqui, mas tão próximo de alguém que a gente não consegue ver. Então essas pessoas que mortalmente nos enchem o saco, sistematicamente nos enchem o saco, principalmente numa condição dessas, a gente perde a percepção em relação ao lado luz dessas pessoas. Está muito perto e tem um ego, a desafinidade no ego é muito grande. A dicotomia é muito grande. É um grande exercício para você não dar atenção para o ego, nem dela, nem para o seu. Para você focar na luz. É você olhar para a pessoa e procurar focar na essência dela. Focar naqueles momentos em que você teve lampejos de conexão com a luz da pessoa. Em algum momento que ela falou alguma coisa que ela tenha passado, que tenha comovido você, alguma coisa porque ela tenha passado, pelo que ela tenha passado, que te comoveu. Fazer essa conexão, isso ajuda você a deixar a reatividade, a raiva, o ódio de lado. Ajuda muito. Isso significa engolir sapo? Não, porque você já não está nem pensando no sapo, você já resolveu o sapo. Você vai olhar para a luz, deixa o sapo para lá. Enquanto você não consegue se libertar da raiva, meditação, exercício de respiração,
relaxamentos, oração principalmente. Para quem acredita em oração, pode ser o Ho'oponopono, Pai Nosso, você orar, e para quem acredita também em mentor, anjo de guarda, como se fala na Igreja Católica, né? Mas um mentor espiritual, você orar para o mentor espiritual dessa pessoa e em seguida para o seu. Ah, mas desse jeito eu vou fazer isso o dia inteiro, porque dentro de casa aqui tem uma mala cúbica, sem alça de papelão, na chuva, na lama, que é insuportável. Então você ora o dia inteiro para o anjo de guarda daquela pessoa e para o seu, despertando amor no seu coração. Gente, pode parecer impossível, mas não é. Depois que você faz um exercício desse, das primeiras vezes parece impossível. E eventualmente até você não vai conseguir nas primeiras vezes, mas você tem que persistir. Não foi eu que inventei isso, esse negócio de oração. Jesus o Cristo, eu tenho Jesus o Cristo como um gigantesco mestre. Ele nos ensinou isso. E tantos outros gurus também dizem a mesma coisa. São pessoas iluminadas. Então esse treco dá certo. Até hoje na minha vida, toda vez que eu adotei essas ferramentas, essas providências, foi uma beleza. Não foi fácil. Não é assim, vou dar uma oradinha por anjo de guarda lá e outro aqui, resolvido, tudo bem. Não é fácil. Mas se você persistir, vai chegar uma hora que de tanto orar começa a dar um barato. E você nem bebeu nada. Mas a oração te leva, não é para uma anestesia, é para um estado de supraconsciência. Percebe? É o contrário do que a droga faz com os seres humanos. É o contrário, manda para a supraconsciência, não é? Não é só a grande distância que nos impede de ver, o excesso de proximidade também, e é o que muita gente está sofrendo nesse momento. Sofrendo de excesso de proximidade, não consegue enxergar o outro. Então, se a gente não consegue enxergar, vamos sentir o outro. Espero estar me fazendo entender. A gente acaba tratando o outro como distrata a gente mesmo, como a gente se distrata. Eu trato ao outro como distrato a mim mesmo. Não é raro você olhar em torno, por exemplo, de uma mesa ou de um momento social, de conflito social, que eu digo em família ou num grupo pequeno de pessoas, perceber como todo mundo está distratando o outro como se distrata. É projeção pura. É aquela presunção de que se eu faço, o outro tem que fazer. Se eu errei, então o outro errou. É ausência de percepção. Para chegar a um grupo saudável, sinto eu no meu coração, é necessário que a pessoa aguce a percepção no sentido de não embarcar na ideia de que, por serem parentes, as pessoas tenham valores iguais, parecidos ou até mesmo remotamente parecidos. Laço consanguíneo não significa necessariamente afinidade. Não. Que a pessoa perceba que a afinidade não está nem de longe ligada a parentesco consanguíneo. Que a pessoa perceba que família foi uma invenção da mente medrosa e ignorante por negligenciar a nossa excelência biológica, que é, entre outras coisas, exercermos uma relação colaboracionista e generosa, de tal forma que a única família seja formada por toda a humanidade. Ah, mas então o que eu vou fazer com os níveis de consciência diferentes? A gente faz lei. A gente combina como é que a gente... Lei é isso, a gente combina o que é legal e o que não é legal. A gente faz leis de respeito às diferenças. Senhor. Leis de respeito às diferenças. Isso já está acontecendo no que se refere, por exemplo, ao racismo, ao machismo, aos ismos destrutivos que tem aos montes. A sociedade está começando a despertar para isso. No começo é uma forçação de barra. As pessoas vivem uma inércia comportamental. A pessoa fala uma frase racista ou tem um posicionamento racista e nem sabe que é racista, ou machista, ou qualquer outro ista destrutivo. Não sabe. Não caiu a ficha ainda. Então a lei é feita para isso.
Perceber que é importante e saudável para a espécie humana misturar etnias diferentes. Etnias que antigamente a gente chamava de raça, agora a gente deu um jeito de arrumar uma outra palavra para não falar raça, né? Que agora é etnia, né? Que é a mesma coisa. Perceber que é importante e saudável para a espécie humana misturar etnias diferentes, sempre que estimuladas basicamente pela química amorosa. É importante e saudável para a espécie humana misturar etnias diferentes. É aí que a espécie evolui. Senhor. Que a pessoa perceba que se existe uma família saudável, é toda a espécie humana. Que nem por isso podemos e nem devemos jogar a família no lixo, de jeito nenhum. O problema não é a família. O problema está todo no nível de consciência de quem faz a família. Como as pessoas têm feito a família? Por causa do nível de consciência. Se muda o nível de consciência, muda a percepção de família. E eu sugiro aqui que não só eu vi muita gente sugerindo que a gente precisa ter consciência de que família mesmo é a junção de toda a espécie humana. Que nem por isso podemos e nem devemos jogar a família no lixo, mas expandi-la até englobar todos os seres humanos. Que para manter a distância saudável, apontada pelo grau de afinidade, a pessoa precisará aprender a reconhecer, delimitar e comunicar educadamente, a bem de não gerar mais conflitos, o seu espaço pessoal. E ser respeitada. E respeitar quando o outro faz isso. Perceber o quão promíscuas são as suas relações familiares e torná-las saudáveis. Não é para destruir a família, jogar no lixo, não é isso. É colaborar com o que você pode para aquilo ali ficar mais saudável. Nem que seja ficando quieto e orando. Quando não tem possibilidade de diálogo, de entendimento, quando a oposição é sempre bélica, o máximo que você pode fazer é orar e mandar boas energias. Claro, quando dá, não nesse momento agora não, mas quando dá, manter a distância física saudável. No momento é a distância de postura saudável. Isso é possível. E é a isso que se refere esta live aqui hoje. Aprender que desenvolver a sua própria concepção de vida, independente da concepção de vida de papai e de mamãe, não significa que você não os ama. Tem que cair essa ficha. Para papais e mamães principalmente e para filhos também. Porque quando chega nos 20, 25 anos, eu estou pensando diferente do meu pai e da minha mãe, será que eu estou desamando? Não está desamando nada. Se tudo deu certo, o seu pai e sua mãe deram educação para você e agora você pensa por você. Você vai experimentar a vida como eles experimentaram também? Vai criar sua própria vida? Isso é até motivo de orgulho para os pais, né? Mas o apego, os aspectos narcisistas e por aí afora colaboram para que a postura seja diferente dessa, oposta a essa, né? Que é de aplaudir a libertação dos filhos. Que os maiores parentescos que temos são com pessoas com quem temos alto grau de afinidade e com elas não necessariamente temos algum laço consanguíneo. Que a obrigação de amarmos ausentes com quem temos laços consanguíneos apenas nos afasta do amor possível entre nós e eles, além de nos lançar no poço dos laços passionais insanos. Essa ideia de que laço consanguíneo tem a ver com afinidade é uma forçação de barra destrutiva que virou um tremendo equívoco que estimula a união familiar através do medo e das ameaças sociais para que as pessoas da família sobrevivam à guerra induzida pelo social. Quer dizer, a família virou um núcleo, na maioria dos casos, virou um núcleo de sobrevivência e não de vivência amorosa. É exatamente a conivência com esses valores que mantém as pessoas em guerra. Família saudável abrange toda a humanidade. A família saudável é aquela que, entre outras coisas, reconhece o grau de afinidade entre as pessoas e respeita a distância saudável, sempre com foco no afeto.